Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um podcast, Viver em Condomínios. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com duas pessoas maravilhosas, doutora Patrícia Romero e Cláudio Vaz. É o casal 20 dos condomínios, não é? É verdade, é verdade. São pessoas altamente qualificadas que traz para os condomínios experiência profissional. Até mesmo porque síndico profissional ainda não é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho. E como hoje trazer essa qualificação para os condomínios? Então hoje nosso bate-papo vai ser sobre essa qualificação. E nada melhor do que vocês dois aqui para nos abrilhantar com o profissionalismo que eu tenho o privilégio de poder acompanhar em alguns condomínios. Sensacional, só feedback positivo. Fico muito feliz em alguns condomínios poder participar com vocês nessa gestão. Para quem não sabe, alguns condomínios do Casal 20, nós cuidamos da parte da assessoria jurídica. E são muito bem reconhecidos no mercado como síndicos profissionais. Pois bem, doutora Patrícia, eu não vou ler seu currículo, eu gostaria que a doutora fizesse uma apresentação do currículo da doutora. Primeiro, obrigada, né, Rogério? É um prazer enorme para a gente estar aqui. Eu sou advogada de formação, atuo na área, né, de condomínio e trabalhista já há 20 anos. Fiz pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, Previdenciário, me especializei, né, na parte condominial. E aí, depois que a gente juntou, né, Cláudio, unimos as forças aí, surgiu a ideia de, além de prestar assessoria, ter realmente a empresa de síndico profissional. Então, já estamos aí no mercado há basicamente 8 anos. Maravilha! Olha, fico muito feliz em saber essa questão da especialização no direito do trabalho, pois, assessorando os condomínios, nós vemos que a quantidade de ações trabalhistas em condomínios são muito grandes. E quando tem um gestor que conhece sobre as questões trabalhistas, isso minimiza muito essas demandas. Então, essa experiência ela é muito positiva. Que bom, Patrícia. Por isso que eu percebi que não tem essas questões trabalhistas no condomínio dela. Algumas, mas muito bom. Que legal, que bacana. E agora com o Cláudio Vaz. Cláudio, conta aí para nós, porque eu sei que assim, essa união ela foi muito bacana, não só na vida pessoal, claro, mas principalmente na profissional, porque você tem aí umas questões técnicas que todo condomínio precisaria ter desde o dia que foi fundado o condomínio. Uhum. Boa tarde, primeiramente, agradeço bastante o convite, é uma honra, né, doutor, acompanha a gente juridicamente, exato, mas esse tipo de situação é nova, inclusive para nós. Para nós. Doutor, a minha formação inicial é na área de TI, sou pós-graduado, né? Hoje nem se fala mais no que eu me formei, a Rede Novel lá atrás e tal. E eu fui galgando a parte de engenharia através de começar como projetista até ser um técnico em edificações. E hoje eu digo que o técnico ele está entre o mestre de obra e o engenheiro, né? Eu tenho um CREA, respondo por esse CREA, tenho uma possibilidade de assinar até uma determinada metragem, mas me deu muita base, porque eu acabei fazendo, e precisei largar em engenharia civil durante um tempo, mas me deu a base para eu poder estar tendo esse olhar clínico que é necessário nos condomínios, né? Nós assumimos alguns condomínios onde sequer a manutenção exigida pelo manual do construtor ali, passada aos primeiros gestores, foi feita. Então, eu vejo como uma questão essencial. Vou brigar lá na frente porque uma pintura deu uma rachadura, deu uma infiltração. Bom, se lá atrás tivessem feito, olhado, tem que pintar a cada 2, 3 anos, a garantia está de 1 ano, está de 6 meses, mas nem isso era feito. Então, esse olhar é bem válido. O básico já não era feito. Exato. O básico já não era feito. Muito bom. Puxando aí pelo esse básico que já não era feito, e tendo essa questão profissional envolvida também com os condomínios, e também ligando ali o ponto com a questão do síndico não ser uma profissão regulamentada, nós vemos aí no mercado qualquer um
Podemos falar assim, porque o Código Civil ele fala que qualquer pessoa pode ser síndico, condômino ou não. Então, veja, qualquer pessoa capaz, acima de 18 anos, ele pode ser um síndico. Então, eu vejo isso com um grande temor, assim, porque pode acontecer de ter gestores mal intencionados, gestores sem experiência. E eu gostaria, doutora Patrícia, que você falasse para nós de como tem sido essa experiência de assumir condomínios, principalmente aqueles que não tinham, de repente, uma gestão profissional, e como tem sido essa aplicação de uma gestão profissional que vocês vêm aplicando no condomínio. Gostaria que você falasse um pouquinho. Primeiro é uma pena que a profissão não tenha sido regulamentada ainda, né? Porque eu falo que isso traria uma maior seriedade. Porque se hoje a pessoa parar para pensar que ser síndico requer dele ter responsabilidade civil e criminal, né? Muitas coisas dentro de um condomínio poderiam ser evitadas, principalmente os aventureiros, que a gente ainda encontra no mercado. Então, se a gente não tiver esse cuidado, né, com as contas do condomínio, com gerir pessoas, que hoje também é muito difícil, todo mundo querendo mandar um pouquinho, mas sem entender muito de como a coisa funciona realmente, né? Então, traz essa insegurança aí do que a gente, de fato, vai encontrar. Mas, graças a Deus, assim, com a nossa experiência, né, o que o direito me trouxe, essa base tão sólida também, a gente consegue enxergar já de imediato, assim, nos primeiros meses, o que de essencial será necessário mudar e adequar naquele condomínio para profissionalizar aquela gestão que ficou, muitas vezes, realmente deixada de lado, ou alguém que buscou um favorecimento mesmo, né? A gente, às vezes, evita de usar a palavra, mas a ela gente tem que encontra, ser dita, infelizmente, no dia a dia, a gente encontra isso também, né? Que acabou trazendo para o condomínio prejuízos porque buscou esse favorecimento. Maravilha, muito legal. Cláudio, dentro da sua área, quais são os tipos de problemas mais recorrentes dentro do condomínio? Por exemplo, principalmente de condomínio, vamos falar que está em ebulição os condomínios novos. Uhum. Então, já vamos ali direto ao ponto dos condomínios que são entregues. Quais são os maiores problemas enfrentados com esses condomínios novos quando são entregues? Bom, primeiro de tudo, mão de obra, né? A qualidade, com suas devidas restrições, né? Ressalvas, Perfeito. né? A qualidade do que tem sido entregue é complicada. E aí você está numa encruzilhada. Você tem, de um lado, a construtora, que tem que fazer um reparo, não quer fazer. Do outro lado, você tem os moradores que precisam mudar porque investiram naquilo. Muitas vezes é o sonho da vida deles, né? É o momento deles e pressionando. Mas, não posso entregar porque falta uma coisa ou falta outra. Não, a gente assina a responsabilidade. Então, é mais ou menos o que a Patrícia falou. Eles não entendem a responsabilidade, né? Mas eu acho que o maior risco, principalmente para Ribeirão, tá na parte estrutural em si, né? E aí eu levo estrutura não só do prédio, como estrutura hidráulica, elétrica e telhado. São as piores questões hoje. Por quê? Não chove todo dia em Ribeirão. Então, entrega uma obra, ele quer a construtora quer pegar uma mangueira, jogar água para testar, e na hora que vem a chuva de verdade, vem aquela loucura. Dependendo, né? Em Ribeirão Preto, na hora que você joga água com a mangueira, já secou a água. Não chega nem, né? E, assim, a gente tem pego apartamentos sendo entregues sem fiação. Meu Deus. Tá lá o disjuntor, mas não tem a fiação, ou tem a fiação, não tem disjuntor. Esgoto ligado com pluvial, tudo entupido por resto de obra. Então, assim, falta de cuidado realmente, né? E fora outras questões de ordem gerais, vamos dizer assim. Eu acho que, aproveitando aí o que o Cláudio falou, né? Claro que tem as exceções, né? De toda regra tem a sua exceção, né? Não é em tudo que a gente
encontra problemas desse tipo, mas aliado a isso, vem a questão pessoal mesmo, né, dos moradores que estão naquela ânsia de receber o seu imóvel, de poder arrumar a sua casa, o tão sonhado meu primeiro imóvel, né, então a gente realmente enfrenta essa dificuldade aí entre mediar a construtora e mediar os proprietários que querem tomar posse e às vezes não conseguem naquele imediato momento. Exatamente. E até assim, é uma questão que às vezes é até complicada, até para o próprio gestor, o síndico que está ali, porque, por exemplo, faltou o fio dentro da unidade. Até onde o síndico vai avançar naquela questão frente à construtora. Exato. Porque a construtora vai falar assim, olha, você não tem que... Isso aí quem tem que vir atrás é o proprietário. Exato. E aí você fica naquela, aí você não consegue resolver, o proprietário acredita que pensa que você está fazendo corpo mole e a construtora joga para lá, joga para cá e aí é um fator muito complicado. Exato. Foi interessante entrar nesse aspecto, que tem sido uma coisa que eu tenho sofrido, inclusive retaliações, podemos dizer assim. Até pessoas deixaram de ser amigos por conta dessa questão que eu defendo, que é quando a construtora entrega o empreendimento e coloca a administração e o síndico dela nos imóveis, nos empreendimentos, nos prédios. Isso é muito sério, porque, veja, eu gostaria que a doutora ou o Cláudio pudesse falar sobre as questões que têm que ser verificadas imediatamente por questões dos vícios que, de repente, as garantias que podem ser, com o tempo, perdidas por inércia da gestão. E muitas vezes nós temos percebido inércia de gestões proposital, porque está em colúnio com as construtoras. Isso eu não tenho medo de dizer, não tenho rabo preso com construtora. Infelizmente, alguns perderam amizade comigo, mas eu estou aqui para defender os condôminos, os condomínios. Não aqui para... quem banca nosso podcast não é construtora. Então, eu estou aqui para falar a verdade. Eu gostaria, doutora, que a doutora falasse sobre essas questões. Até onde, ou o Cláudio, quais são esses cuidados que os condôminos têm que ficar atentos? Porque, às vezes, eles podem estar vendo isso e podem correr atrás dos direitos, independente ali do gestor não estar sendo meio inerte. Eu vejo com bastante cautela essa questão, porque, de fato, algumas construtoras, elas tendem, a já trazer o parceiro, digamos assim, que vai entrar com eles nesse início. E aí, a gente tem duas vertentes, Rogério. A gente até tem a parte que ajuda muito, porque, às vezes, aquele síndico, ele já está acostumado a fazer a entrega de alguns empreendimentos daquela construtora, então, ele já sabe onde está o problema. Mas aí a gente volta naquela questão, até onde isso é tão bom para o condômino, Porque às vezes pode mascarar uma situação. Então, o ideal seria realmente ter um cuidado ao assumir esse condomínio que já vem, digamos assim, com o pacote pronto. De toda forma, também vejo o outro lado que pode facilitar, o conhecimento mais apurado de alguns empreendimentos. Só que a gente vê no dia a dia, principalmente nas assembleias de implantação, que quando a gente fala sobre isso, ou quando eles são apresentados, isso já não é visto com bons olhos, porque tende realmente a acreditar que esse síndico não vai defender os condôminos, digamos assim, não vai representar efetivamente os condôminos, e sim a construtora. Então, tem esses dois lados, mas, de fato, o que a gente tem visto na prática é que isso não é bom para o mercado, porque acaba tirando uma fatia de outros profissionais que poderiam também participar dessa concorrência e exercer um trabalho sério, buscando aí essa excelência. Agora, já falando das garantias, é uma questão que a gente tem muito cuidado, Cláudio? Porque elevador, por exemplo, elevador, por exemplo, Nossa. que
É uma questão que a gente tem enfrentado muita dificuldade com as empresas, né, de manutenção de elevador, que às vezes entrega o empreendimento e ele foi muito utilizado na obra, e aí já vem com um problema grave e acaba tendo que trocar peças caríssimas, né, Cláudio? Ou o inverso, né? Ele foi montado junto com a obra e ficou parado. Então tá ali durante 1 ano, 18 meses, 24 meses. Sem manutenção. Zero, paradinho. Parado, e a aí, garantia a se garantia expira. foi embora. Vai Entendi. entrar no empreendimento novo sem uma garantia. Sem uma garantia de fábrica. Exatamente. Então, o síndico ele tem que ter esse cuidado, né? Até na hora que ele recebe o empreendimento, de verificar os contratos que vieram, né, com a construtora, as garantias que estão acompanhando, porque uma coisa é o empreendimento enquanto construtor, enquanto não entregue, né? Perfeito. Outra coisa é o empreendimento entregue e aí tornar vivo esse condomínio, a partir do momento que ele assume, né, o papel aí de condomínio mesmo, com a implantação, com a abertura do CNPJ. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para justamente não acabar recebendo contratos já sem garantia, né? E que trarão aí possivelmente um prejuízo para os condomínios e também seguir, né, Cláudia, a risca aí o manual para não deixar passar nada mesmo. Importantíssimo. E aí, só fazendo um adendo, por exemplo, com relação a administradoras, nós, por exemplo, não temos parceria nem com construtoras, nem com administradoras. Sim. Né? Exemplo, nós trabalhamos com 9 administradoras diferentes. Então, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho problema com ninguém. Não tem administradora de estimação, Não. não tem jurídico de estimação, Não temos. não tem construtor de estimação. Exatamente. Não. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito importante porque nós usamos ali esse termo, né? Olha, o rabo preso. Porque realmente, se você começa a monopolizar tudo com uma pessoa só, fica suspeito a sua gestão. Você fala, poxa, mas por que é tudo ali? Então, e é interessante porque geralmente quando um síndico assume um condomínio, não uma AGI, que é a Assembleia Geral de Implantação de Instituição, mas numa que está ali no meio, que é de uma eleição de síndico, por exemplo, que vai trocar ali uma gestão, troca a gestão, o que o síndico faz? Troca todo mundo. E sem fazer uma análise, às vezes, criteriosa, principalmente dos contratos. Olha, eu não quero mais essa empresa e faz a rescisão e aí depois vai ver o que fez. Então, como que é muito sério uma gestão que ela é profissional de fato, que entende as consequências das decisões. Como bem disse a doutora no início, sobre as responsabilidades cíveis e criminais do síndico. Sim. O síndico responde. Nós temos casos de síndicos saírem presos de dentro de condomínio. Infelizmente. Nós temos casos lá no escritório, mas assim, não são poucos, não, são muitos, de síndicos sendo processados por questões de prescrição de cota condominial que não foi cobrada e prescreveu. Então, veja, uma coisa que às vezes parece assim, né? Poxa, mas não sou eu que estou devendo, tá? Mas está lá esculpido no Código Civil que é a obrigação do síndico cobrar. Se você não cobrou naquele período dos 5 anos e deixou prescrever, você vai responder por essa negligência. Querendo ou não, causou um prejuízo para o condomínio, Exatamente. né? Perdeu-se aí uma cota condominial que trouxe prejuízo mesmo, né? Exatamente. Então, veja como que é muito séria essa questão. E a questão do profissionalismo. Eu sempre faço essa pergunta quando vem os especialistas, quando vem jurídico, nós já tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o Dr. Luiz Fernando, o Dr. Márcio Espímpolo, a doutora Liliane, hoje o Márcio, presidente da ANACOM, Sim. a Liliane e o Luiz Fernando, presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial aqui da OAB de Ribeirão Preto, o qual eu secretario com muito prazer, muito orgulho, honra de estar junto com eles. Pessoas de altíssimo gabarito, Gabarito, né? Vocês já viram que aqui só vem quem entende de condomínio. Nem no jurídico nós temos exclusividade, tem um com cada um. Tem um com cada um. um. Exatamente. E isso é importante. Eu penso que essa é a questão. Poxa, e é legal porque você pode avaliar também. Sim. Poxa, olha, aqui tem um entendimento, aqui tem outro. Não que um esteja errado e outro não. É que, de repente, são entendimentos diferentes. E você pode absorver isso como aprendizado. Isso é muito bacana. Mas eu sempre faço uma pergunta. E eu gosto porque essa pergunta costuma pôr fogo no parquinho. Porque tem cada caso mirabolante. Dentro dos condomínios que vocês administram,
qual foi o caso mais inusitado, assim? Pode ser caso até cabeludo, não tem problema. Pode falar. Que se tiver que pôr pi, nós vamos colocar o pi no nosso podcast. Mas o caso aí que deu pano pra manga. A vida do síndico nem sempre é fácil, né, Rogério? Nunca, não é nem sempre, nunca é fácil. Quando foi fácil? Pois é. E aí a gente administra o amante, a amante, né? A gente administra a briga do casal, né? Que muitas vezes é muito triste tudo isso. Sim. A gente acaba se deparando com situações de desvio de valores, de... Má gestão, muitas vezes, né? De um modo geral. Acontece. E a gente acaba tendo que lidar com questões de menores também. Eu falo que nós, como pais, né, além de sermos profissionais, a gente tem que obrigatoriamente ter essa visão para o que acontece dentro do condomínio. E tirando todos os problemas financeiros que a gente já enfrentou, né, Cláudio, não ter dinheiro para pagar, assumir hoje e não ter dinheiro na conta para pagar a conta de água. Não ter dinheiro na conta e não ter conta. E não ter a conta, Tava na né? conta, no nome, R$400 no condomínio. Isso. No nome da então subsíndica, porque a conta estava bloqueada e não tinha dinheiro para pagar nada. movimentar a conta do condomínio, isso. aí abria... Assumiram assim, um condomínio com prestação de contas linda, com cento e tantos mil no papel da administradora. Chega lá, entregar o cartão do banco, vai lá no banco, tem 22 mil, uma conta de 29 mil de água para pagar daí 3 dias. Cadê o resto? Em termos financeiros, foram, assim, os piores que a gente já enfrentou, né? Mas eu acho que nos últimos tempos, o pior de todos, né? Além dessa questão de gestão financeira que a gente encontra a todo momento, infelizmente, foi ter que lidar com a questão sexual dos adolescentes, né? E a resistência dos pais em entender que, embora ele tenha uma educação sexual dentro de casa, isso tem que acontecer dentro de casa, né? E não nas dependências do condomínio. E eu acho que o nosso maior desafio hoje, né, Cláudia, é conseguir transmitir para esses pais que a responsabilidade por esses adolescentes, por essas crianças, não é do condomínio. E nem do síndico. E nem do síndico, e nem dos funcionários, né? O vigia, porteiro, não é com a responsabilidade dele. É uma transferência de responsabilidade que nós estamos vivendo. Já acontece nas escolas. Os pais acreditam que a escola que tem que cuidar da formação moral, da formação ética. Não, a escola está ali para dar educação pedagógica. E não moral e ética. Lógico, tem os fundamentos, ok. E agora, no condomínio, os pais, os responsáveis, acreditam que o condomínio que tem que educar, tem que explicar, tem que... Meu Deus. Tem que cuidar aí dessa situação, e aí a gente acaba se deparando não só com a questão sexual, mas com o uso de drogas, né? Seja ela bebida alcoólica ou entorpecentes mesmo. Então, acredito que para nós hoje, o que mais se destaca, assim, que nos chama a atenção realmente, tirando todas os pormenores, né, do dia a dia das construtoras e da parte de manutenção mesmo, seja essa questão de fazer com que os pais entendam realmente que a responsabilidade é deles e não do condomínio. Que tem um regimento que fala em 12 ou 14 anos, que tem o ECA por trás, tem tudo isso, né? Tem toda essa questão legal mesmo, né? Que não dá para transferir para o condomínio. E aí acaba que a gente encontra, né? Enfim, pinos de cocaína, acaba encontrando preservativos e tudo utilizado, né, Rogério? Isso nos causa muita preocupação até a gente tentar descobrir. Claro que eu brinco que tem condomínio que já virou Big Brother, né? De tanta câmera que a gente coloca. E não resolve. E porque para tentar, pelo menos, inibir até chegar às vias de fato e surpreendermos esses adolescentes aí no ato em si. Perfeito. Mas tem aquele pessoal também que fala assim, eu não uso piscina, por que eu tenho que pagar a manutenção, a limpeza? Eu não uso elevador, eu moro no térreo. Andar, eu sou do térreo. Sou do térreo, eu não preciso pagar o elevador, porque eu não uso. Tem isso muito, viu? A gente escuta não é pouco, escuta para explicar bastante. Isso para o condômino. Meu Deus, olha, aquelas coisas, né?
perguntas que nós paramos para pensar, falamos assim, não é possível que a pessoa tá realmente, parece até brincadeira, né? Quando a pessoa fala assim, olha, eu não preciso, eu tenho que descontar o elevador da minha cota condominial porque eu não uso. Tá. Sim. E aí? E aí? É igual a história do telhado, né? Isso. Se precisa reformar o telhado, você fala, mas o telhado não tá me afetando. É isso. Eu moro embaixo. Eu moro embaixo, eu não tenho telhado. Meu, o telhado é a área comum. O elevador, aí tem que vir toda uma explicação e eu acredito que deve ser um desgaste muito grande. Eu me lembro até, vou citar você mesma, né, numa oportunidade em que estivemos juntos, né, numa assembleia, da pessoa achar que fumar, né, dentro do condomínio é normal e que eu posso fumar em todas as áreas, né. Porque é descoberto. Porque é descoberto, e o pessoal questionando, e você, gente, doutor Rogério, né, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é lei, tá, né? É lei, tá na lei. Não precisaria nem estar no regimento, né, do condomínio. Então, muitas questões básicas que seriam, para nós, até desnecessários de falar, a gente precisa debater, precisa explicar, precisa trazer o conhecimento, porque há realmente essa carência de informação para essas pessoas, principalmente que estão morando pela primeira vez num condomínio. Interessante. E dentro dessa questão que a doutora trouxe, que o Cláudio trouxe, desse tipo de questionamento, e principalmente o questionamento de coisas triviais, como, por exemplo, a questão do telhado, a questão de fumar, a questão de ser do elevador, e as questões também da sexualidade dos menores, do uso de droga de forma geral, porque a droga também, além de estar com os menores, bebida alcoólica com os menores, hoje nós vemos aí mercadinhos dentro de condomínio, isso eu acredito que é um problema que precisa, né, ficar atentos, até porque às vezes um passa o código para o outro, às vezes até o pai. O pai, na boa intenção, fala para o filho, olha, vai lá buscar uma Coca-Cola. E ele vai lá, pega uma Coca-Cola e uma cerveja. Quem está monitorando? Então, veja como que é muito sério. E quem é o responsável por isso, né? Então, veja como que é sério. Eu gostaria de saber se, na questão socioeconômica, se isso, de repente, se aplica a um nicho socioeconômico ou se isso é geral. Não importa a questão econômica dos condôminos. Eu diria que não importa, Rogério. Boa até firma. às vezes piora, né? Porque a gente tem desde aquela pessoa que de fato não teve, né, o acesso, e aí você explica uma vez e ela vai entender. Como a gente tem aquela pessoa que fala, mas eu tô pagando, eu vou usar do jeito que eu quiser, isso é um problema meu. E a gente tem, às vezes, nas classes mais favorecidas, né, em condomínios mais avantajados financeiramente, dizer que eu posso tudo. Um jogo de ego, né? Um jogo de egos. Eu pago mais, eu posso mais. Então, eu diria que, pelo menos na minha visão, não sei o Cláudio, mas estamos em igualdade aí, nessa questão socioeconômica, se tiver que ter o embate, né, e dizer, olha, não sei, eu vou utilizar da maneira que eu bem entender, é para os dois lados. É para os dois lados, sim, né? E sente que quando tem um poder aquisitivo maior, o enfrentamento é maior também. Sim, porque aí eles acabam levando todo tipo de especialista, né? Aí eu falo que eles vão para a assembleia, nem é uma assembleia, já é um campo de batalha, né? Aí tem vários advogados juntos, aí já leva engenheiro, se for tratar da parte estrutural. Todo mundo quer dar opinião. Todo mundo. A assembleia é cheia, mas de condômino mesmo tem 3 ou 4. 4 advogados de um, 2 engenheiros do outro, e assim vai. Meu Deus, é complicado. E é interessante trazer essa questão socioeconômica, porque às vezes nós temos impressão, né? Nós, eu não diria, porque nós já estamos acostumados. Inclusive, quando eu fiz essa questão da socioeconômica, é realmente para trazer para o nosso público que isso é uma questão geral. Não se atenha, por exemplo, porque condomínios de classe popular, os condomínios mais populares são os mais problemáticos. Cada um tem os seus problemas. E dependendo dos condomínios com poder aquisitivo maior, os problemas são muito maiores. Sim. Nós temos casos, né, que já até na rede nacional, que o morador ele queria fazer a festa, ele tinha cobertura e ele recebia multa.
E estava no caso de cada multa era R$20 mil. Aí ele chegou para o síndico, fez um depósito para o condomínio de R$100 mil. Falou, olha, já estou depositando as 5 multas para frente porque eu já vou fazer as festas. Então, como que resolve uma situação dessa? Ou seja, o dinheiro pode tudo? E aí entra naquela questão do condômino antissocial. Que inclusive, esse caso, esse exemplo, ele teve o acesso proibido à unidade. Ele foi considerado um condômino antissocial, ele não perdeu a propriedade, né? Que o pessoal às vezes confunde. Mas ele teve esse acesso proibido e ele não pôde mais frequentar o condomínio, a propriedade dele lá. Ele poderia alugar, vender, fazer o que ele quisesse. Então, essa questão do condomínio antissocial. Nós estamos encaminhando para o final. Eu gostaria de saber se no condomínio de vocês têm esse enfrentamento do condomínio antissocial e se chegou em vias de fato. Nós moramos em um condomínio hoje, onde nós começamos como síndicos, né? E nos apaixonamos pelo condomínio de casa. Quem tem criança facilita muito, né, Rogério? E quando nós chegamos lá, a primeira questão que existia era justamente uma situação com um condômino que era muito indesejado e que trazia muitos problemas para o condomínio. Logo na primeira semana, a gente já teve um enfrentamento com ele por conta de uma disputa judicial dele com a ex-mulher. E aí eles fecharam a porta do condomínio para brigar lá fora, digamos assim, impedindo até o direito de ir e vir dos próprios condôminos, né? E eu falo que é uma carência ainda do Código Civil, a gente sabe que está caminhando, né, para melhorar o projeto, para ter uma lei específica para o condômino antissocial, mas nós trilhamos um caminho enorme até conseguirmos fazer a assembleia, né, permanente para conseguir também toda a quantidade certa, né, de votos para poder aplicar a multa máxima nesse condômino. São as 10 cotas. 10 cotas, isso. E fazer com que seja proposta a ação para que esse condômino realmente perca o acesso ao condomínio, né? Que já era um condômino que devia, porque queria dever, né? Era um condômino mais ou menos igual você disse, já estou depositando, pode mandar a multa, mas... Tinha dinheiro? Tem. Na maioria das vezes, né? Infelizmente. Infelizmente, isso. Pode mandar a multa, porque eu vou pagar, mas eu vou continuar a festa. E de ter que lidar, né, com polícia no condomínio, busca e apreensão. Então, a gente sabia que ali, além de apenas o condômino antissocial por conta de som, problema com os vizinhos, existia algo além, né? Então, essa visita constante da polícia também fez com que nós chamássemos aí essa assembleia e partíssemos para o condômino antissocial de fato. Olha, que bacana, muito bom, porque essa é uma questão que, né, está sendo, né, avançada no novo projeto, né, de reforma do Código Civil. Vai ter ali uma tratativa um pouco mais eficaz, porque hoje nós sabemos que não existe uma lei. Porém, existem já algumas jurisprudências, mesmo que esparsas, mas já existe, de realmente conceder essa tutela para essa expulsão do condômino antissocial. Porque tem casos que, infelizmente, o dinheiro não vai causar a pena, né? A pena, o dinheiro não vai causar. Então, nós temos que chegar... É como se fosse a lei de trânsito. Caçar a habilitação. Isso. Então, chega um momento que as multas não faz diferença. Então, caça a habilitação, tira o direito que a pessoa tem de dirigir e porque ela não tem mais como cometer infrações, continuar cometendo infrações. Então, é mais ou menos esse o caminho que está sendo adotado. E veja como que é sério. Para aplicar a multa de 10 cotas condominiais, precisa de 3/4 dos condôminos. Veja, é muita coisa. Muito. É muita coisa. Dos proprietários estar ali presente para votar. Então, é uma sessão permanente que vai colocando ali a votação um dia, outro dia, para tentar conseguir esse quórum. Vamos lá, nós já estamos aqui encaminhando para o nosso final, foi um bate-papo maravilhoso, acredito que nós poderíamos aí continuar por mais tempo, porque tem muito assunto legal o condomínio, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para, né, os condôminos, inclusive até para os gestores de condomínios, síndicos aí orgânicos, os síndicos que estão iniciando, de como trilhar, porque eu acho muito bacana essa questão
da parceria entre os síndicos. Não são concorrentes, são os parceiros. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali com você num condomínio, hoje eu vou ganhar aqui, amanhã eu vou perder ali. E isso faz parte da nossa evolução. Sim. E isso é bacana, e eu vejo muito isso em vocês. Então, nós participamos muito em assembleias, eu vejo lá as candidaturas, e isso é legal, essa coisa de parceria. Não está ali ninguém para puxar o tapete de ninguém. Eu acredito que é um para ajudar o outro. Tudo bem que, infelizmente, tem pessoas que não pensam assim, mas, graças a Deus, vocês pensam, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal aí que está se lançando nesse mercado. Eu acho que o principal, você já falou, né, Rogério? A gente tenta, né, Cláudio, manter aí uma postura ética, de respeito, né? E hoje a gente está, sim, de que amanhã podemos não estar mais, né? Então, tratar o outro com desrespeito ou simplesmente como um concorrente não é legal. Eu espero, de fato, que o mercado entenda isso, né, e possa agregar, porque a troca de experiência entre os síndicos é muito importante. Nos ajuda muito, né? Você mesmo disse, a profissão sequer é regulamentada. Então, precisa dessa união para poder evoluir constantemente. E se eu pudesse deixar uma mensagem, realmente eu diria para que eles tenham cuidado com o que eles estão lidando, porque não é o seu dinheiro. Uma coisa é você falir, né? Você assume as consequências. Você assume as consequências. Outra coisa é você falir um condomínio onde existem várias famílias que residem ali e que muitas vezes vão ficar sem nem mesmo ter dinheiro para fazer a limpeza de uma caixa d'água e vão consumir aquela água, né? Então, é o básico do básico. Se especializem, tenham cuidado, né? E pelo menos noção do que estão realmente fazendo. Seria isso. Eu acho que para os condôminos a melhor indicação que a gente dá é busquem informações, peçam as certidões, realmente não tenham medo disso, porque é quem vai estar trabalhando com o dinheiro de vocês, quem vai estar representando vocês, condôminos, perante problemas estruturais, problemas gerais, juridicamente, né, civilmente e tudo mais. Então, busquem profissionais qualificados, não tenham medo de pedir todas as qualificações, todas as certidões para que tenha uma gestão transparente, uma gestão limpa, né? Muito bom. Tranquila. Muito bom. Acredito que esses conselhos, são ali os pilares para o sucesso. Acredito, tenho certeza que a pessoa que buscar conhecimento, a pessoa que buscar, o condômino que buscar uma pessoa qualificada, uma gestão qualificada com certidões, indicações, uma análise, uma reunião prévia, sim, procurar saber se aquelas pessoas que estão ali se candidatando são pessoas experientes, se elas têm um CNPJ, se elas têm um seguro de responsabilidade civil por trás da empresa para poder arcar com um eventual prejuízo que o síndico venha causar dentro do condomínio. Tudo isso impacta nessa decisão e vai trazer, com certeza, mais tranquilidade. E pelo meio do caminho já vai ficar ali muita gente que às vezes está ali meio que aventureiro e vai falar, opa, peraí, aqui a coisa é mais séria. Porém, infelizmente, o nosso código prevê que qualquer pessoa pode ser candidata. Sim. Então, essa responsabilidade é do condômino na hora de votar. Veja como que é importante essa questão, porque é um cargo eletivo. Então, a pessoa, na hora que vota, vai escolher quem vai administrar o seu dinheiro, né? Porque é o dinheiro ali de todo mundo. Exato. Sensacional foi o bate-papo e eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos. Poxa, foi brilhante a participação de vocês. Eu espero logo chamar vocês de novo. Eu sei que a agenda é complicada. Pessoal, a agenda deles, olha, eu vou te contar, viu? É difícil. Das 3 às 6 da manhã, tá mais ou menos. Olha aí, nós já vamos ter que readequar o nosso podcast aí para uns horários diferentes. Mas foi maravilhoso o bate-papo. E, meus amigos, eu deixo aqui para vocês um conselho. Lógico, se conselho fosse bom, né, ia vender. Mas, diante dessas palavras que foram ditas aqui, busquem o conhecimento, porque a chave do sucesso
é o conhecimento. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.